Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos. A alegria estar com os amados para a gente dar continuidade, à nossa reflexão. Falta poucos artigos para concluir essa parte de declaração doutrinária, nossa declaração, e hoje nós vamos trabalhar em cima de pelo menos 3 artigos curtos e de fácil compreensão. A gente já tem essa compreensão conosco, mas aí a gente só vai dar aquela revisão. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, Mateus 28, os versículos 19 e 20 será o nosso texto inicial, trabalhando missões, evangelismo e missões. Mateus 28, o último capítulo, lá no finalzinho, os versículos 19 e 20. 19 e 20. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, queremos mais uma vez adentrar na tua sublime presença e rogar ao Senhor, ó Deus, para que esteja conduzindo todo esse momento, aqueles que estão a caminho, como também os que estarão nos acompanhando pelo vídeo, ó Deus, em casa, que o Senhor esteja abençoando todo esse momento para que possamos sair daqui e aqueles que estejam também nos acompanhando, edificados, não somente na tua palavra, Senhor. Oramos no nome de Jesus, amém. Então, o nosso texto, hoje nós vamos trabalhar artigo 13, 14 e 15, que é justamente os artigos sobre evangelismo e missões, que os irmãos já praticam, mas a gente vai revisar, educação religiosa e liberdade religiosa. Eu acho que mais espinhoso é no final liberdade religiosa, porque com essas tendências atuais de uma mistura aí de política e religião, a gente tem que se posicionar biblicamente, tem que se posicionar dentro daquilo que cremos. E aí, nós vamos trabalhar esse texto, primeiramente dizendo que é missão primordial da igreja, primordial, tem outras, primordial da igreja, a evangelização do mundo, como nós vimos nesse momento, evangelizar todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, é missão minha e sua. Então, não é missão do Estado, por exemplo, como pelo menos no passado procurado fazer a religião do rei, é a religião do povo, deve ser a religião do povo. Ou seja, se o rei chegasse, o povo, a religião dele fosse aquela, o povo tinha que seguir a religião dele. Então nós não seguimos esse padrão, a gente segue o padrão bíblico, que é falar de Jesus para todas as pessoas. A começar, no caso aqui da igreja de Caruaru, a começar de Caruaru até alcançar os mundos, ou seja, as nações, diversos povos. Isso você faz orando, isso você faz falando, e isso você faz contribuindo, ou seja, abrindo o bolso e fazendo a obra missionária. Os três ângulos ao mesmo tempo. Ah, pastor, eu já mandei minha oferta para o missionário, eu não preciso falar de Jesus. Não. Você fala de Jesus, você leva essa oferta e você intercede pelos campos missionários. Toda a obra missionária, por exemplo, na história chamada de missões mundiais, ou seja, a evangelização mundial, quando começou a voltar a movimentar a obra missionária que estava estagnada, especialmente por causa do calvinismo, que travou com a ideia de predestinação. Então, quando as igrejas começam a acordar para Jesus e começam a evangelizar novamente, o que acontece? Começa essa explosão de missões modernas, e aí o pessoal se dedica à vida de oração. Quando a gente trabalhar sobre oração na igreja em prol de missões, você vai ver que todas as igrejas, todo o movimento que aconteceu na história foi fruto também de oração, ou seja, o pessoal clamando a Deus por vidas, para que Deus levantasse homens e mulheres para levar o evangelho aos confins da terra, mas também para levantar recurso financeiro. E na vida dos
Eita, fugiu o nome agora. Tem uma igreja, depois eu lembro o nome dela, que ela praticou uma vigília de 100 anos só para fazer missões. Todo dia tinha alguém fazendo vigília. Passou dos 100 anos, 100 e alguma coisa, mas o pessoal arredondou para 100. Só para fazer obra missionária. E ela conseguiu influenciar nós batistas que estávamos travados lá com o calvinismo lá atrás, despertou os batistas, e outros despertaram a partir do movimento de oração. Então se faz missões contribuindo, orando e indo até as pessoas, seu vizinho, seu parente, né? É missão da igreja. Discipular e batizar. Abra aí em Marcos 16, que é um texto muito conhecido. Marcos 16, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Amém, irmãos? Quem abriu, pode ler para a igreja ouvir. Marcos 16. Amém. Quem crê e for batizado. Então, é missão da igreja discipular para chegar a batismo, ou seja, preparar as pessoas para ser batizadas e batizar essas pessoas. Então, dentro da obra missionária está o discipulado, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, no próximo bloco, mas preparar para batizar essas pessoas. O que acontece? Em Pernambuco houve uma divisão entre os batistas aí alguns anos atrás, né? Surgiu 2 convenções, eu não sei se Ciron acompanha essa situação, 2 convenções, né, Ciron? E a bronca foi aí, né? Educação ou evangelizar? Qual é a prioridade da igreja? Então, uma bandeira levantou, a prioridade é discipular, outra levantou, não, é evangelizar, é levar o evangelho para as pessoas. Deu um racha no nosso meio que passou um bom tempo, né? 2 convenções, depois se reconciliaram e voltou a ser a unidade. Então, o mesmo texto bíblico de Mateus, que manda evangelizar, manda discipular e preparar para batismo, e Marcos vai na mesma onda, caminha na mesma direção, dizendo, quem crê e for batizado, ou seja, discipular para batizar. 3, é responsabilidade da igreja alcançar os confins da terra. Texto muito conhecido, Atos 1:8, quem achou, pode ler. Atos. Amém. Até? Amém. Decorou o texto. Já está na mente aí, né? Muito bem. Até os confins do mundo, da terra. Então, a igreja estava preocupada no início, muito com o judeu, né? E Jesus abre o leque e diz assim, começa aqui e ganhe os confins da terra. Curioso que o mundo antigo, conhecido pelos discípulos, foi alcançado, né? Toda aquela Ásia Menor, sem carro, sem internet, sem telefone, né? Sem avião, nada, só no expresso Canelinha, cavalo e rio Ojegue, né? O Cadillac da época, no burrinho. Então sai evangelizando. Então, irmãos, já era para a gente estar mais longe nessa área dos confins da terra. A gente às vezes encontra dentro da nossa nação gente que não foi evangelizada, ou seja, era para a igreja estar mais longe. Ou seja, tem índios no nosso estado que não estão sendo alcançados, e outros lugares. E já tive a oportunidade de evangelizar dentro do Recife gente que nunca ouviu falar do evangelho. O negócio tá quente, né? Uma terra tão evangelizada, ainda tem gente que não ouviu. Então, os confins da terra, missão da igreja, ou seja, começa em Caruaru, mas a ideia é expandir, a ideia é ir mais longe, a ideia é ir pegar gente que nunca ouviu da palavra do Senhor. É responsabilidade da igreja. Mais ainda, educação religiosa compreende o relacionamento de mestre e discípulo entre Jesus e o crente, né? Então todos nós somos discípulos, nunca atingiremos o nível de mestre, porque mestre só existe um, sempre discípulo, uma vez discípulo, sempre discípulo. E essa relação, João 13, 14 a 17, a gente encontra aí Jesus falando, ele como mestre e seus discípulos ouvindo a instrução. João, quem achou pode ler, João 13, 14 a 17.
Amém. Então, a relação de discipulado é Jesus o exemplo e nós seguindo o exemplo, a gente vai seguindo o exemplo dele. Então, no caso aqui, viu Jesus com a atitude humilde lavar os pés dos discípulos, e Jesus, eu sendo o mestre fiz isso, façam vocês também, ou seja, sejam humildes também, como eu sou humilde, ou seja, aprenda comigo. Essa relação de discípulo é o que Jesus fez, ou seja, o que ele quis passar, o que ele quis ensinar, a lição que ele quis passar para os discípulos deveriam imitar. Não necessariamente o lavar dos pés, como algumas igrejas fazem hoje, não, tem que pegar o pezinho e lavar. Não é isso. A ideia é a humildade. Ou seja, ele baixou o nível dele, que era a condição de escravo ou filho mais novo lavar o pezinho. Jesus foi lá e disse, pode deixar que eu faça essa função, dando exemplo para nós sermos discipulados na questão da humildade. Então Jesus, nossa relação de discipulado é ver o que ele fez, aprender com ele e seguir o seu exemplo. Isso é discipulado. Palavra de Deus é conteúdo essencial e fundamental nesse processo de aprendizagem. Abra aí João 14, 26. Amém. Espírito Santo tem a função pedagógica. Preste atenção nesse detalhe, como o Batista ele é insistente nesse ponto. Nós não cremos no Espírito Santo de movimento. Cai no chão, roda, vomita. Eu evangelizei um rapaz no trabalho, ele disse assim, tem uma igreja batista perto da minha casa, só que eu não sabia que era uma batista diferente da nossa. Não vou dizer o nome, é diferente da nossa. Eu disse, é pertinho, eu disse, 2 minutinhos eu estou na igreja, então vá. E ele foi com a família dele. E outra família sentou no banco, disse que o Espírito Santo desceu sobre aquela outra família e começou a ficar fazendo som de grilo dentro da igreja. Eu não sabia que ele imitava animal. O Espírito Santo lá em Atos 13 ele fala, mas ele não é um zoológico, está entendendo? Um bicho. Então, o papel pedagógico da pessoa do Espírito Santo sempre foi um assunto que os batistas bateram na tecla. Por isso, os batistas são conhecidos como aquele povo que estuda a Bíblia, os Bíblias, porque ele insiste que o Espírito Santo é aquele que faz a gente se lembrar dos ensinamentos de Jesus, o papel pedagógico, ensinar a palavra, não na ideia de ficar fazendo sons estranhos, movimentos estranhos dentro da igreja. E esse texto de João, ele é bem enfático na relação educação religiosa. A igreja existe para ser professora, ensinar seus membros no caminho do Senhor, tendo como a palavra de Deus, algo que o Espírito Santo faz, lembrar do que Jesus ensinou, e a gente experimentar essa palavra. Então ela aparece como condição fundamental a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, que está em cada um de nós, e instrui os irmãos, ele vai fazer com que a gente se lembre dessa palavra nos momentos cruciais. Por exemplo, você está lá no sofrimento, passando uma grande dificuldade, e alguém te ensinou que lá em alguma passagem da Bíblia diz que o Senhor consola, o Senhor conforta, o Senhor dá ânimo, o Senhor dá esperança, Deus está contigo, tal. Aí o Espírito Santo pega essa palavra que já foi ensinada na sua mente, que está na Escritura, e vai fazer você se lembrar de todo o ensino que Jesus deu. Então, no papel, na área da educação religiosa, a gente tem que colocar a palavra de Deus como fundamental. Fulano disse isso, mas não está, um escritor, um teólogo consagrado disse alguma coisa, mas não está na Bíblia, né? Aí tem uma música do Gerson Ramalho, né? Ele questiona na música dele, uma música antiga, ele diz, ouvem cristãos grandiosos, de nomes, mas infelizmente, não citando a palavra de Deus, e prefere seguir a palavra, ele diz lamento, né? Ele coloca na letra dele uma mensagem de lamentação, porque em vez de seguir a Escritura, seguir um teólogo famoso. Então o foco é fundamental, é palavra. Se o teólogo tem um renome, se o teólogo é tampa de cruz em algum setor, se o que ele falar não estiver fundamentado na Escritura, tchau para ele, né? Prioridade é o texto, acima. Qual foi o erro dos fariseus? Fazer com que os comentários bíblicos estivessem acima do texto bíblico. Por isso a confusão dos fariseus com Jesus.
porque Jesus estava seguindo o texto bíblico e eles vinham com os comentários dos rabinos, dos estudiosos, e Jesus, epa, não é assim não. Não, mas a tradição diz que é assim. Então a gente não tem que seguir a tradição ou teólogo, se caso ele não fale, ele fale alguma coisa que não esteja na Bíblia. Se ele falar que está na Bíblia, amém, vai baixar a cabeça e se rende realmente. O camarada, independente da denominação, falou, é verdade bíblica, amém. Então a base da igreja na área de educação, está o mestre seguindo sua palavra. O Espírito Santo aparece com esse papel pedagógico de nos fazer lembrar, fazer a gente lembrar dos ensinamentos do Senhor. 3, a igreja, cabe às igrejas, cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivar e capacitar para o serviço cristão. Colossenses 1, 28. Quem achou pode ler. Amém. A quem nos anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Então, é missão da igreja cuidar do doutrinamento adequado. Guarda essa palavra, doutrinamento adequado. Na minha monografia no seminário, eu coloquei um capítulo mostrando a crise doutrinária. Isso está o quê? 12 anos atrás. A crise doutrinária no ambiente evangélico. E é farto de material mostrando como está a crise doutrinária, do doutrinamento adequado. É muito achismo, é muita moda. Ora proíbe o que a Bíblia permite, ora permite o que a Bíblia proíbe. E muitas vezes fica assim, foi o pastor que disse. Em vez de averiguar lá no texto, é assim mesmo. A gente tem que ser sempre bereanos nessa área. Pastor falou, vai lá conferir lá se o texto diz isso. Se o texto não está dizendo isso aí, corra, dê uma carreira daquele ensino. Então, doutrinamento, a igreja, doutrinamento adequado, aprofundar. Aí Dene fala aquela frase clássica, a água, água rasa. A gente tem que estar em águas profundas. 2000 anos de igreja não dá para ficar em água rasa. Tem que aprofundar o conhecimento. Tem que estar preparado, porque se a gente não se prepara, a gente vai se perdendo dentro da história, enquanto grupos que são contrários à igreja estão mergulhando nela só para dizer assim, irmão, está errado aqui, está na Bíblia. Não é? É humilhante você vê um crente que ele não domina a Escritura e uma pessoa que não tem nada a ver com Cristo dominar a Escritura e colocar ele no bolso, porque ele não foi doutrinado adequadamente, com profundidade, para que pudesse lidar com essas questões que chegam em faculdade, professores, lá no trabalho, no seu cotidiano, parentes que questionam a sua fé pela Escritura e dizendo, a Bíblia está errada e mostra que você está errado. Então, a missão da igreja é preparar, cuidar desse doutrinamento de forma adequada, para quando chegar nesses momentos, o crente está preparado para saber responder a razão da sua fé, ou seja, mergulhar na Escritura, se aprofundar. Separe tempo, irmão, para chegar nisso aqui. Vou dar algumas dicas. Primeiro, individualmente, você na sua casa, chega em casa, separe um tempinho. O meu pastor, que foi professor do pastor assim como eu converti, do pastor Paulo, pastor Elpídio, ele mandou fazer uma tabelinha do tempo do dia. Minha mãe cedo vai fazer o quê? Orar, bota lá no lugar que você, aonde vai mais na casa. No meu caso, era o guarda-roupa. Aí se fosse uma geladeira, tem que atacar de madrugada, coloca lá uma lista do que você deve fazer de prioridade. Então, orar, meditar na palavra, ler ela, estudar ela, aí depois você vai se organizar. Então, tudo isso cronometradozinho, aí e aí vai pegando o hábito de refletir. Segundo, organizar o seu tempo para estar culto e doutrina, como estão hoje, muito bem, mas também na EBD, sentar com os professores, para aprender da palavra, mergulhar nela. Então, se você organiza o seu tempo para vir para a casa do Senhor, mergulhar na Escritura, culto e doutrina, a tendência sua é crescer num doutrinamento adequado, estar preparado. Então, não trocar o horário da manhã, eita, tem shopping, tem não sei o que, tem... Não, venha para a EBD, para pegar esse doutrinamento adequado e crescer. Em Recife, eu pegava 3 ônibus para chegar na igreja. Saía do trabalho de 6 horas,
nas carreiras, trânsito, descia na metade do caminho, pegava outro ônibus, só engarrafamento. A fim de chegar, ainda chegava em casa atrasado, tinha um Fusca, na época, aí pegava Simone, pegava o menino, estava no Fusca e ia para a casa do senhor, dia de quarta-feira. Chegava atrasado, mas chegava. Chegava 10, 15 minutos, mas chegava. Para manter o hábito, para crescer nesse conhecimento. Mais ainda, né? Só pulando agora, saindo da religiosidade, da educação religiosa, então foque no tempo, organize seu tempo para meditar em casa, organize seu tempo para vir para a igreja. Liberdade religiosa. Deus e somente Deus é Senhor da nossa consciência. E vai pelo caminho do julgamento. 1 João, capítulo 3, versículo 20, 21. Quem achou pode ler. Amém. Então perceba que Deus é somente Ele é Senhor da consciência, que só Ele pode julgar a nossa consciência. Exemplo, né? Tem gente que olha para o outro e fala assim: eita, eu achei que fulano era assim, olhou, aí julgou o outro pela aparência, sem saber como é que é a consciência dele. Errou, né? Então só Deus julga a nossa consciência, então Ele é o Senhor da nossa consciência. Então liberdade religiosa já começa por aí. Só Deus pode julgar a nossa consciência, logo não podemos ser punidos pelos homens pelo que passa na nossa mente, porque só Deus é capaz de julgar. Já começa a liberdade na cabeça, né? Na consciência. Segundo, a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza. Esses textos que vai ser abordado sempre essa questão de liberdade religiosa diante de direito, etc., é sempre no contexto de algum governo colocando pressão em algum servo de Deus. Lucas 20, 25. Os fariseus colocaram Jesus na parede ali questionando, né? De quem é essa moeda? Devemos pagar tributo? Aí Jesus vai a César, ou seja, ao governo que é do governo, e a Deus o que é de Deus, mostrando que o homem tem essa liberdade como direito de cultuar, independente da questão de governos. Então sempre vai aparecer porque está dentro do contexto totalitário, César, o governo judaico, ou no Antigo Testamento a gente vai olhar alguns textozinhos que trabalham nessa situação. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Abra aí em Atos e mantenha aberto, tem 2 textos. Atos 4, 19 e 20 e 5, 25. Quem achou pode ler. Amém. Então, observe que os discípulos estão sempre colocando a situação. Liberdade religiosa. Não podemos deixar de falar, porque um governo está colocando pressão. 5:25. 5:29. Aqui vai um segredo, irmãos, né? Se o governo diz uma coisa e a Bíblia diz outra, melhor ficar com o texto bíblico, seja o governo qual for, né? A gente respeita o governo e obedece naquilo que está em sintonia com o texto bíblico. Mas se é assim, olha, rejeite Jesus, uma hipótese, né? Rejeite Jesus, a gente vai ficar com Jesus. Não pode evangelizar, eu vou evangelizar. Trabalhei um tempo fazendo segurança de desembargador, e ele não era evangélico, mas ele acreditava no texto bíblico. Ele disse: se colocar um negócio assim, eu não vou deixar de falar da Bíblia, não. Então, ele já estava pesado já. Ele disse: se me prender, mas eu vou pedir habeas corpus, não sei o que e tal. Então, preste atenção. Entre o poder temporal e o poder soberano de Deus, siga o soberano Senhor. Entre a palavra de um homem e a palavra de Deus, fica com a palavra. Os discípulos aqui nesse capítulo 4 e 5 foram até presos por causa disso, mas não deixaram a palavra do Senhor. Então, entre palavra do homem e palavra de Deus tem prioridade, ou seja, a nossa liberdade tem prioridade. Não deve ter intervenção
Isso é intervenção política, ou do Estado, seja do poder qualquer, ou a própria religião, outra religião. Os batistas, eles trouxeram a ideia da liberdade religiosa, que influenciou a Revolução Francesa, né? Olha lá, que esse temazinho de liberdade religiosa é uma costelinha que saiu de nós. Então, o primeiro batista, eles eram rígidos, eram exclusivistas, sim, só ia para o céu quem era batista. Se você pegar um livro chamado Exclusivismo e Liberdade Cristã, do historiador Zaqueu Moreira, ele trabalha muito bem essa questão dos primeiros batistas. Mas eles diziam assim, ó, mesmo a gente sendo exclusivista, você tem liberdade de escolher o que quer. E iam ao pé da letra. Se o cara quer ser ateu, ele tem liberdade para ser ateu. Se ele quer outra religião, ele também tem liberdade. Não pode ter interferência de governos ou de outro poder temporal que vá ditar o que ele quer ser ou o que ele não quer ser. Se ele quer acreditar na Bíblia, ele é livre. Agora, não pode haver interferência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa área. Pode passar, por favor. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. Lá em Daniel, tem uns coleguinhas deles, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Veja o que diz aí o texto. Daniel 3, 16 a 18, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém. Então, houve uma pressão governamental para adorar uma imagem. E os três disseram, nós não faremos isso. Percebeu? Liberdade de culto sendo controlada por um sistema governamental. Nabucodonosor lá, colocando pressão, o rei da Babilônia. Então, nós cremos que cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de qualquer coações. Então, se a gente sofrer alguma pressão, não dá. Se a própria igreja colocar pressão nos outros, também não dá. Seja crente, não. Que às vezes, né? Às vezes é aquele crente que quer converter a pessoa de todo jeito. Aí ele começa a atacar a consciência do outro. Aceite Jesus, bota aquela pressão. Tem gente que só aparentemente se converte por causa da pressão que o outro está colocando, né? Uma aparente conversão. Eu vou lá na frente porque o pastor chamou, esse irmão está no pé do vidro aqui, colocando uma pressão, me coagindo para ser crente. Para ele parar, eu vou lá na frente, levanto a mão e ele para essa conversa. Nem nós, nem os outros devem coagir, né? A liberdade. A igreja e o Estado, aí outro assunto quente, a igreja e o Estado devem estar separados. Batista lá atrás já pregava isso, por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. Romanos, e aí eu vou ler esse texto que ele é compridinho, para os irmãos acompanharem. Romanos, capítulo 3, Romanos 3, 13, 1 a 7, Romanos 13, Romanos 13, 1 a 7. Vou ler aqui que é cumprido o texto para os irmãos acompanharem, os irmãos vão acompanhando, tá certo? Dessa vez eu vou dar uma leitura. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás dela louvor, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal,
teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Aqui a gente separa as coisas. Igreja tem um propósito, uma finalidade, um objetivo, uma natureza, uma função. O Estado também. Então, por serem distintos em propósito, igreja não se mistura com o Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Púlpito não é palanque, né? Púlpito. Mas, pastor, se um irmão da igreja quiser se candidatar, ele pode se candidatar? Pode, porque ele é um cidadão da terra, ele pode exercer alguma função dentro da política. O que ele não pode é misturar a casa do Senhor, a igreja, o povo e fazer trampolim eleitoral, né? Dar um pulo usando a igreja. Não. Quer ganhar, lê proposta de desenvolvimento da sociedade, o que vai investir na sociedade, os planos, etc, etc. Mas a igreja, não. Então, essa separação nasceu lá atrás, né? Desde 400 e poucos anos atrás. Igreja, igreja, Estado é Estado. Pode alguém se candidatar? Pode. Um irmão querer concorrer a alguma coisa, trabalhar nesse campo? Pode, que não pode envolver a igreja. Está entendendo a situação? Então, tem papéis diferentes. Reconhecemos que o Estado é uma instituição divina, conforme Romanos 13, mas reconhecemos que ele tem propósito diferente. E, olhando a nossa história, a história da Igreja de Cristo, todas as vezes que misturou, deu zebra. Só sobrou para a igreja. O Estado fica do jeitinho que ele está lá. Só quem perde é a igreja. Desde 313, quando Constantino fez a mistura, né, usou a igreja para ser o cimento, a argamassa do seu império, que estava quebrado, até hoje, quem tentou misturar, só sobrou para a igreja. É aí onde nasce a igreja católica, né, em 313, essa mistura. Quando falo igreja católica, não no sentido universal, mas um segmento religioso. Então deu zebra, né? Então, até hoje, dá zebra esse casamento. Então, com essas tendências que está tendo aí, tu apoia quem? Apoia tal. Lá na igreja, eu fui convidado para participar de uma reunião que envolvia essa questão política. Só que não me disseram o que era. Disseram assim, essa é a reunião dos pastores das igrejas. Tá, eu disse, mano, tranquilo, vamos embora. 2015. Quando eu cheguei lá, aí vou abrir minha campanha aqui e tal, a minha chapa, não sei o quê. Eu digo, meu querido, você me convidou para uma atividade eclesiástica, não foi para um lançamento de campanha, né? Olha, nós trabalhamos diferente, eu não vou te apoiar, tu não vai ter espaço lá na nossa igreja, porque nós temos um propósito diferente, nossa igreja é diferente, a gente não mistura as coisas. Isso 2015, 2016, 2017, os convites diretos, eu dando não, hoje já chegou, já disseram assim, aquele pastor ali da Batista da Coab, nem chama ele para nada, porque ele não se mistura, né? Nessa questão ele não mistura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a política, é o Estado. Então, tem que andar separado. Cada um é livre para votar em quem quer, ajudar quem quer, se candidatar, mas não pode usar a casa do Senhor, né, para favorecer A, B ou C. Então, deixar bem separado essas coisas que nós cremos. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa sem favorecimento a qualquer grupo, nem para os crentes. Eu vou ler esse texto que também é outro texto comprido. Atos 19, 33 a 39, e os irmãos vão acompanhando. A palavra do Senhor diz assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para frente, este acenando com a mão queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter?
Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos, nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Qual foi o problema? Uma fofoca. A fofoca foi o seguinte: chegou uma turma aí para evangelizar, para falar desse Jesus, e nessa fofoca saiu a ideia de que, o templo de Diana, de Júpiter, vai se quebrar, ou seja, a gente vai perder os artistas, porque o povo está se convertendo e vai deixar de produzir imagem. Então a fofoca foi essa, né? Então mexeu isso com a cidade, porque um povo se convertendo deixaria de adorar a Diana, e provavelmente deduziram que o templo ia para o brejo. Então essa fofoca andou, o pessoal pegou esses homens e levaram às autoridades. E aí a conclusão foi: olha, a gente tem audiência, a gente tem assembleia, a gente tem procônsules que podem resolver isso aí. Ou seja, essa liberdade religiosa deles, eles não fizeram nada demais, estão só falando aí dessa fé deles. Então, irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Que o Estado ali não deveria favorecer a nenhum grupo, nem a Júpiter, nem ao culto a Diana, nem aos cristãos. Deveria ser uma coisa de direito e liberdade de cada um exercer o seu culto. E aí vai para nós hoje atualizando, né? O Estado não é para estar favorecendo a igreja, o Estado é para servir a sociedade. Pega isso aqui, porque se favorecer a um, deixou de ter liberdade religiosa do outro, porque vai favorecer a quem no final? Então, a nenhum grupo, nem A, nem B, nem C. A função do Estado é cuidar da cidade, é cuidar da nossa nação. A igreja não deve entrar nessa onda, né, que vem aí moderna, de receber favores e ele favorecer a um grupo. Não. E por último, o Estado deve ser leigo, né? Leigo aí é equivalente a laico. E a igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. E é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar, obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que venha se opor à vontade de Deus. Irmãos, o texto de Paulo é forte nessa área. 1 Timóteo, os irmãos podem abrir aí e ler. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3. Oração não tem bandeira partidária. Pode ler aí o texto. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Primeira Timóteo 2, 1 a 3. Admoeste. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Oração não tem bandeira partidária. Guarde isso aqui. Paulo, quando pediu que orasse, estava pedindo que orasse por Nero. É ele o governante que estava nesse período governando Roma, opositor à igreja, não gostava de crente. O que é que Paulo disse? Ore para esse homem. Abençoe esse homem. Porque se ele fizer alguma coisa lá que traga a vida tranquila para a sociedade, vai ser tranquilo para nós. Sabe qual é o problema da igreja? Não vou dizer todas, mas muitas igrejas modernas, é fazer da oração bandeira partidária. Não tem. Porque se fosse bandeira partidária na oração, Paulo diz assim: eu nem ore por Nero, não ore por esse cara que está exercendo essa autoridade. Eles, por todos, ainda colocam uma ênfase, porque isto é bom e agradável a Deus. E coloca como primazia essa palavrinha aí, essa expressão, antes de tudo, é a palavra próton,
que traduzida por primeiro, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro, próton, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Então, antes de tudo, em primeiro lugar, ore, interceda pelos que exercem autoridade. Pastor, eu não votei nessa pessoa, eu não concordo. Ore por ele, porque a oração não tem bandeira partidária. O erro é levantar a oração por uma bandeira partidária. Não tem bandeira partidária na oração. Ore por quem estiver lá na frente, ainda que você não concorde. Como Paulo não concordava com Nero e pediu oração, que orasse por esse homem, e outros que estavam no poder, mas também tinha perseguição, tinha oposição, não gostava da igreja, etc., falava mal dos crentes e tal, naquela época. Então, hoje, nós precisamos orar, interceder por aqueles que estão exercendo cargos governamentais, ainda que a gente não votou e não goste. E na oração não tem essa questão de bandeira partidária. E para fechar, né, temos aí para refletir, voltou o Megamente, voltou o nosso Megamente. Será que a igreja moderna está se perdendo ao misturar política partidária e religião? Será que está perdendo o foco? É uma questão para a gente refletir, levar para casa e assim, eu vou pensar sobre isso. Vou olhar as tendências que está havendo dentro do Brasil e refletir. Será que a igreja moderna está se perdendo ao misturar política partidária e religião? Ou seja, a igreja. Então a gente tem que ter um cuidado e refletir sobre esse tema, que é um tema atual, é um tema que está fervendo, é um tema que está mexendo com a sociedade. Então a gente tem que permanecer no nosso foco. Igreja é igreja, Estado é Estado, separado. E nós intercedemos por eles. Ah, pastor, eu não gosto daquela pessoa, eu não concordo. Mas olhe por ele. Porque se ele acertar alguma coisinha lá, de tranquilidade, sossego, esse sossego e tranquilidade vem para mim e para você. Então, o segredo da igreja não é brigar peitando, é brigar de joelho, orando, intercedendo. Ore mais. Foi assim a história do cristianismo vencedor. Nos grandes avivamentos que havia oposição, John Knox, a rainha tinha mais medo da oração dele do que as espadas do seu soldado, porque ele, quando intercedia pela rainha, ela dizia, esse homem aí mexe comigo quando ele dobra o joelho dele, sabe? Então eu tenho mais medo dele quando ele ora do que os meus soldados, tudo armado. Então, o segredo é orar, clamar, interceder. Aí Deus vai atuar justamente naquilo que você está colocando diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar aqui. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar refletindo com os amados essas questões doutrinárias nossas. Falta apenas 5 artigos para a semana. Eu vou abordar Ministério Pastoral, mas vou abrir o leque, vou entrar somente com um artigo, para abrir o leque para os irmãos fazer pergunta. Pastor, eu queria perguntar isso aqui, né? E até algumas situações sobre o Antigo Testamento, que o senhor falou dessa separação, e a gente vê no Antigo Testamento outras posturas, nessa questão da religião e política, né? Porque a gente vê ali um governo teocrático dentro do Antigo Testamento, Davi, não sei o que e tal, era um servo de Deus. Então a gente tem que saber interpretar as coisas e trazer à luz do Novo Testamento, que Jesus é a nossa chave hermenêutica para refletir nessas questões. Tá certo?